Ainda de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Acompanhe a leitura dos versículos 1 a 4. Nós nos concentraremos principalmente no versículo 4, e mais especificamente ainda em uma palavra específica aqui traduzida de diversas formas nas variadas versões que nós temos do Novo Testamento em português, mas é uma passagem que nos ajuda a entender, principalmente de forma bíblica, tudo aquilo que a gente tem visto nessas palestras, nessa conferência sobre educação pactual. Efésios 6, de 1 a 4, assim diz a santa palavra de Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te louvamos por esses dias em que pudemos ser lembrados a partir da tua palavra e de outros conhecimentos importantes a respeito da nossa responsabilidade pactual na criação e educação dos nossos filhos. Obrigado a Deus porque podemos, num certo sentido, fechar essa conferência com a razão principal da nossa vida, que é o culto a Ti, a adoração ao Senhor, ainda podendo meditar sobre esse assunto a partir da Tua palavra também, e daquilo que o Espírito Santo nos deixou pela escrita de Paulo, autoritativa, inspirada, apostólica. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, a compreender o que esse texto tem para nós e nos ajuda a aplicar isso em nossas vidas. Que as nossas famílias sejam abençoadas, que as nossas igrejas sejam abençoadas, que o mundo seja abençoado, ó Deus, principalmente pela salvação em Jesus Cristo, pelo Teu Santo Evangelho. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Em algum momento nas nossas falas aqui eu mencionei que eu estudei no Colégio Militar de Brasília, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Só não fiz a 7ª série porque foi um momento em que nós moramos nos Estados Unidos e eu acabei fazendo essa parte dos meus estudos lá. Mas eu menciono isso porque eu lembro dos momentos em que havia as famosas reuniões de pais e mestres no Colégio Militar de Brasília. E diferentemente da maioria das famílias, pelo menos naquele tempo e naquelas circunstâncias, quem ia nessas reuniões era meu pai e não a minha mãe. Meu pai era militar, também do Exército, e ele fazia questão, então, nessas reuniões, de falar com cada um dos professores, inclusive de educação física, para saber a respeito de como eu andava. E o problema é que eu era esperto o suficiente para tirar a média, passar de ano, garantir a minha parte acadêmica. Mas o colégio militar era diferente de outras escolas, pelo menos até onde eu conhecia. O colégio militar também tinha um boletim de comportamento. E nesse boletim eu não ia nada bem. E meu pai sempre me lembrava, quando ele voltava para casa, do quanto ele ficava desapontado com a minha falta de obediência e de respeito aos meus professores.
Ele não se importava tanto com as minhas notas, mas ele se importava e muito com aquilo que os professores continuamente reclamavam a respeito de mim. E por que é estranho, então, nós percebemos um pai, um marido, um homem participando dessas reuniões? É porque quando nós pensamos em educação, geralmente, inclusive dentro da igreja, quem se preocupa mais com essa parte da família ou da criação de filhos é a mãe. Quem tem o relacionamento mais próximo ali com a escola é a mãe. E se nós vamos pensar, inclusive, hoje nesse movimento de educação domiciliar, que graças a Deus chegou no Brasil também como uma excelente alternativa para a criação de filhos na educação pactual, nós percebemos uma certa acusação de alguns oponentes dessa ideia, né, que ainda entendem mal o homeschooling, ainda veem com maus olhos a educação domiciliar, e eles trazem a crítica de que parece não um homeschooling, mas sim um momschooling, onde parece que só a mãe de fato se envolve, enquanto o pai, o marido, está lá provendo para o lar, trabalhando duramente e não tendo tanto tempo assim para se dedicar à criação de filhos. Isso precisa mudar, meus irmãos, principalmente no meio da Igreja de Cristo. É óbvio que muitas vezes a esposa e a mãe, ela vai ter mais tempo, sim, de dedicação aos filhos, por várias razões, inclusive a que eu mencionei aqui. O marido é o principal provedor, ou precisa ser nesse sentido, quando Deus determina as funções do homem e da mulher desde a criação, isso nos parece evidente. Mas muitas vezes isso parece uma desculpa dos maridos, isso parece uma desculpa nossa, pais, homens, para não fazermos aquilo que Paulo está claramente mandando que seja feito aqui em Efésios 6, de 1 a 4. Se você perceber aqui, como eu falei para vocês, nós vamos nos concentrar em Efésios 4, 6, 4, principalmente em uma palavrinha aqui que eu já vou mencionar. Mas para nós entendermos o contexto, Paulo começa falando então no versículo 1 e no versículo 4, ele usa novamente a palavra que no português está como pais. Na sua tradução aí, não deve ser diferente, mas se nós conseguíssemos nos manter mais fiéis ao grego, nós teríamos algo como essa tradução aqui. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos progenitores no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, no versículo 1, pais aqui, traduzido para o português assim, envolve pai e mãe, progenitores. Tanto é que Paulo continua nos versículos 2 e 3, citando o quinto mandamento para aplicar nesse contexto que ele está falando sobre a família, autoridade dos pais, submissão dos filhos. Mas no versículo 4, ele usa uma palavra diferente do versículo 1, e aqui sim a palavra significa especificamente pais, homens. Ou seja, a ênfase no versículo 4 é: e vós, pais, homens, maridos, masculinos, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Será que Paulo, então, aqui está mostrando que apenas os pais, homens, os maridos, os sacerdotes do lar devem fazer isso que o versículo 4 está ensinando? É claro que não. Isso ainda envolve as mães, isso ainda envolve as esposas, isso ainda envolve de uma maneira geral a questão de qualquer superior na vida de inferiores. Mas nós não podemos negar que existe uma ênfase aqui, especialmente pela escolha das palavras que ele usou.
Paulo está aqui chamando à responsabilidade os sacerdotes do lar, os maridos, para que eles primordialmente cuidem, então, daquilo que aqui está descrito. Isso eu já mencionei também. Vai envolver, inclusive, a participação de homens, por exemplo, em mais cursos de licenciatura, em mais cursos de pedagogia, num envolvimento mais geral, inclusive, com a educação. Até mesmo na igreja há uma transformação nesse sentido. A salinha das crianças em nossas escolas dominicais não vão ser mais dominadas pelas tias, mas os tios vão estar lá também. Os presbíteros vão estar lá também. Os homens vão estar lá também, mesmo que auxiliados pelas tias. Os pais, os maridos, então, eles vão compreender e percebam que meu pai era católico romano. Ele não tinha a menor ideia do que o que ele estava fazendo era algo aconselhado por Paulo aqui. Ele, obviamente, recebia da graça do Senhor que é derramada de maneira geral, ou a sua benevolência geral, e fazia então a sua participação, e nós crentes, tendo as Sagradas Escrituras à disposição e textos como esse, muitas vezes ainda falhamos nisso. E tendo dito isso, então, nós olhamos para o versículo 4, e existem várias orientações aqui, mas aquela na qual quero me concentrar nessa noite para a nossa edificação, é exatamente essa, quando Paulo diz: pais, homens, maridos, sacerdotes do lar, líderes da casa, criai-os na doutrina do Senhor. E se você tem uma outra tradução, você provavelmente já viu essa parte aqui traduzida assim: mas criai-os na disciplina do Senhor. Tanto doutrina como disciplina fazem parte do que essa palavra no grego quer dizer. Mas elas não chegam nem perto de falar exatamente o que ela significa. Quão profunda ela é, quão importante ela é, principalmente sendo do Senhor. Paulo usa outra palavra aqui nesse pacote, ele fala admoestação. Aqui sim, uma tradução mais próxima do termo grego noutesia, da onde nós tiramos, por exemplo, a ideia do aconselhamento noutético, o aconselhamento verdadeiramente bíblico, pastoral, que atinge o coração por meio do Espírito Santo e não apenas uma psicologização, que muitas vezes invade a igreja, achando que isso vai tratar as almas de pecadores, quando na verdade não o faz. Apesar da palavra então ser importante, nesse contexto de criação de filhos, principalmente dos pais homens, eu me concentro então nessa palavra, nessa expressão, que aqui é traduzido por doutrina, em outras versões como disciplina, e o termo é paideia. Então Paulo está dizendo: e vós, pais, homens, maridos, sacerdotes do lar, criai vossos filhos na paideia do Senhor. Uma palavra verdadeiramente clássica. E quando nós olhamos nessas palestras todas que aqui tivemos, sobre essa perspectiva do clássico, nós precisamos nos lembrar, então, de tentar definir o que é clássico, o que é algo clássico. Então, se você pensa numa característica, por exemplo, você vê um carro antigo passando, você entende aquilo é um clássico. Resistiu ao tempo. Colecionadores investem muito dinheiro em carros assim. Se você ouve uma música de um certo tipo, você imediatamente, mesmo não sendo um entendedor de música, você diz: essa é uma música clássica. E até mesmo nos esportes, não é mesmo? Você não trata um jogo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro de qualquer forma. É um clássico.
E você, então, procura compreender a, a noção, a definição disso, e agora está em voga, então, a tal educação clássica. E nós já falamos aqui um pouco sobre Platão, que obviamente está envolvido em tudo isso. Nós veremos um pouquinho hoje à noite a respeito de Aristóteles, que certamente está bem envolvido em relação a isso. E assim eu gostaria de citar, então, um entendedor dessa questão não cristão, mas que defende um classicismo mais platônico, quando ele fala, então, que a primeira característica de uma escola clássica ou da educação clássica é a sua confiança na dialética. A dialética é importante, como vemos aí, sendo parte do trivium, dessas três características fundamentais das primeiras ou parte das artes liberais. Mas a declaração desse homem, ela é limitada, porque a dialética em si não deve ser a esperança final da metodologia clássica, apesar de fazer parte dela. A dialética, como um fim em si mesma, acaba gerando problemas, inclusive em nossos propósitos mais específicos de formar os nossos filhos com essa metodologia para que sejam mais parecidos com Cristo. A dialética é uma ferramenta e não um propósito final. Então, com isso tudo, a gente percebe que, mesmo com a recuperação desse pensamento, muitas influências podem estar dentro do que estamos fazendo, e assim acabamos perdendo a ênfase ou a importância daquilo que Paulo já trouxe para o nosso bem. Por que Paulo usa essa palavra? Ele usa de propósito, porque naquele contexto greco-romano ali, essa palavra era fundamental no entendimento do que era a formação de um cidadão greco-romano para a polis. Todas as famílias estavam envolvidas com a paideia. Se você era um pai irresponsável, você poderia facilmente desprezar a paideia. Então, Paulo, será que está trazendo um conceito meramente greco-romano para elucidar aquilo que as famílias cristãs deveriam fazer? É claro que não. Paulo não está aqui tomando absolutamente nada emprestado. O que Paulo está fazendo é colocando a paideia no seu devido lugar. E essa paideia, ela é do Senhor, porque ele é o próprio autor dessa maneira de se treinar as próximas gerações. Não apenas ímpios, obviamente, são chamados a isso, mas principalmente aqueles regenerados pelo Senhor Jesus Cristo, sendo tratados pelo Espírito Santo para serem cada vez mais parecidos com Cristo, e assim treinando os seus filhos dessa maneira. O problema é que nós, cristãos, depois de participarmos de conferências assim e de lermos tantos livros, nós acabamos aprendendo muitas palavras, muitos conceitos, muitos jargões. Você certamente deve estar familiarizado com cosmovisão, paradigma, epistemologia, trivium e quadrivium. Mas você não sabe exatamente como utilizar essas coisas. E existe um grande escritor americano que escreveu, por exemplo, Tom Sawyer, O Príncipe e o Mendigo. Estamos falando aqui de Mark Twain, um homem nada crente, mas que é considerado, pelo menos em suas obras, um clássico. Um clássico da literatura, mas cuja vida não era nada exemplar. Há uma história muito conhecida de Mark Twain,
e sua esposa estava cansada de ouvir tantos palavrões e xingamentos vindo daquele homem ímpio. Então, um belo dia, sua esposa vai até ele e calmamente repete todas as palavras obscenas ouvidas até aquele dia. Quando ela terminou, Twain disse: querida, você conhece as palavras, mas você não sabe o tom. Não basta saber as palavras. Não basta conhecermos os jargões. Não basta finalmente entendermos que aqui em Efésios 6, versículo 4, traduzido como doutrina ou como disciplina, existe, na verdade, a palavra paideia. Nós precisamos, na verdade, saber o que significa isso, não apenas o que significava para os gregos e para os romanos, mas principalmente esse contexto em que Paulo aqui traz, qualificando ainda o termo, é a paideia de Deus, é a paideia do Senhor. O que é então a paideia de Deus? Em uma simples definição ou explicação, a paideia de Deus é ver o mundo e experimentá-lo a partir de uma cosmovisão cristã. E cosmovisão cristã não é a mesma coisa que ter um jargão ou uma série de jargões de cosmovisão cristã. Aqui eu cito mais uma vez, então, o autor Douglas Wilson, que nos ajuda a compreender o que é isso. Aqui está uma excelente ideia do que é a paideia cristã. Quando andamos em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo como Deus requer de nós, ouvindo sua palavra, cantando seus salmos, comendo a sua mesa, honrando nossos pais, amando nossas esposas, respeitando nossos maridos, ensinando nossos filhos, cortando a grama e também lendo e lecionando história, ciências, literatura. Aí é que nós temos uma cosmovisão cristã, ou é aí que nós temos a paideia de Deus aplicada à nossa realidade. Percebam então que a partir dessa citação de Douglas Wilson, nos ajudando a entender um pouquinho o que Paulo está falando aqui, nós percebemos que a paideia de Deus não é meramente uma reformulação da pedagogia. Não é apenas uma transformação daquilo que está tão deturpado durante anos. Mas a ideia da paideia do Senhor aqui, que faz parte desse treinamento das próximas gerações, não para a polis, não para o Estado, mas para o reino de Deus. Nós vemos que a paideia do Senhor é, na verdade, o estabelecimento de uma civilização cristã. É muito mais amplo do que termos uma comunidade de educação domiciliar ou uma escola cristã clássica na nossa cidade, para então termos os nossos filhos pelo menos protegidos dos males que a educação moderna tem trazido. É uma preparação para nós vermos o que aconteceu, por exemplo, em Números, no texto que nós lemos hoje. O Senhor Deus trazendo o seu povo para dominar uma terra que pertencia a eles, e não aos cananeus, e não aos inimigos do Senhor. E sabe qual é a promessa de Deus para o seu povo hoje? Não é apenas o Oriente Médio, ou aquela faixa de Gaza, ou aquilo que ainda gera guerras intermináveis ali. É simplesmente a terra toda. São simplesmente todas as nações. Então pensem numa conferência como essa, em algo muito maior do que simplesmente Deus finalmente, aqui em Uberlândia, dar a vocês uma verdadeira escola cristã clássica. É Deus dando a Uberlândia, a igreja de Uberlândia, a oportunidade de dominar o mundo. E lembrem-se então que essa civilização cristã, ela não é meramente conservadora.
E aqui nós vemos mais um cuidado. Já mostrei para vocês que podemos ter influências de pensadores que não refletem exatamente a paideia de Deus naquilo que nós chamamos de educação clássica, e nós podemos muito bem nos nossos dias confundir cristianismo com conservadorismo. Quantos cristãos não foram votar hoje em eleições municipais pensando que o candidato conservador é cristão ou que o cristão é conservador, achando que isso é a mesma coisa? Cuidado. Os maiores inimigos do Senhor Jesus Cristo na sua época eram os conservadores. E aqui então cabe essa repreensão ou admoestação para que nós entendamos que existe uma maneira pela qual nós conhecemos a paideia de Deus e a aplicamos em nossas vidas. Vá agora, por favor, para Timóteo 3, 2 Timóteo 3, que nós vemos um outro momento em que Paulo usa mais uma vez a palavra, e aqui ela parece ser mais bem traduzida, respeitando o significado do conceito original. 2 Timóteo 3, também um texto conhecidíssimo nosso, 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui, em uma outra tradução para o português, nós temos toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação em justiça. E essa palavra, então, traduzida como instrução ou educação, é também paideia. E aqui, mais uma vez, Paulo a qualifica. É a paideia na justiça. Não é a paideia que parecia trazer virtudes para os gregos e os romanos. Não é a paideia platônica, não é a paideia aristotélica, é a paideia cristã. É a paideia do Senhor da paideia. E por que é que essa é a única paideia que importa ou que domina sobre qualquer outra tentativa de manifestação de paideia? É porque ela é baseada no livro dos livros. Paulo está mostrando aqui como a Escritura, sendo divinamente inspirada, é a única fonte, então, de realmente estabelecermos uma paideia verdadeira, uma educação genuína. Tudo mais será limitado, tudo mais será incompleto. Somente por meio da paideia na justiça, baseada na Escritura Sagrada, é que o homem de Deus será perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Já mencionei aqui várias vezes na mensagem. O objetivo do pai e da mãe greco-romanos era transformar os seus filhos, principalmente os homens, em um grande herói grego, em um grande herói romano, para servir o Estado, a polis, a civilização, o Império Romano, que não por acaso em Alexandre e nos Césares romanos quiseram conquistar o mundo. A ideia de domínio do mundo, ela persiste na humanidade porque ela é algo que vem de Deus, mas que cabe então só àqueles que realmente pertencem ao Senhor. E é por isso que, interessantemente, então, Paulo parece expor agora um outro famoso conhecedor do classicismo, ou filósofo do classicismo, que é o próprio Aristóteles. Eu citei para vocês David Hicks,
que é um clássico platônico, e agora eu gostaria de citar Mortimer Adler, que talvez você conheça, muito famoso pela obra Como Ler Livros. Adler é muito bom, assim como Hicks, proveitoso em várias áreas. Mas percebam mais uma vez o perigo de não compreendermos exatamente quais são as raízes pressuposicionais de homens assim. Essa citação de Adler revela um pouquinho a profundidade do seu coração. Somente as artes liberais podem providenciar um padrão para que se julgue a excelência no ensino, para se medir a eficiência dos meios educacionais e para inventar outros. E as artes liberais não são nem pagãs, nem cristãs, mas humanas. Se por um lado David Hicks ele bota ênfase na dialética, aqui Adler é um pouco mais amplo e bota ênfase nas artes liberais. Como se elas, enquanto ferramentas, pudessem realmente atingir o objetivo de fazer o homem alcançar todo o seu potencial humano. Nós sabemos que, infelizmente, isso é uma falácia, uma mentira, um sofisma. Porque, como acabamos de ver, somente as Escrituras Sagradas conseguem, de fato, levar o homem a uma relação plena com Deus, sendo que esse mesmo Deus é o único que é capaz de transformar um homem em sua plenitude. Assim nós olhamos para um texto bíblico agora, por favor, 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, a partir do versículo 6. Paulo aqui, nessa primeira parte da carta aos Coríntios, ele claramente mostra a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E se você já está estudando a respeito desse assunto há um tempo, você percebe quão importante é a sabedoria para tudo isso que estamos vendo. E assim, Paulo vai usar aqui, de propósito também, um termo. E muitos consideram essa ideia de Paulo aqui, usando esse termo, como uma crítica direta a Aristóteles. Eu vou explicar para vocês. Vamos ler aqui 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6 até o 16. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porém, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olhando assim, obviamente, nós não conseguimos perceber a ideia de Paulo usar uma expressão aqui, possivelmente contra Aristóteles de maneira direta, e mesmo que não tenha sido, foi contra o conceito
que Aristóteles usava, assim como tantos outros. A palavra psíquicos era usada naquele contexto para descrever homens e mulheres no seu máximo potencial, ou seja, como produto final do processo da paideia. Esse era o objetivo. Que o homem fosse psíquicos. E aqui no versículo 14, nós temos isso traduzido como o homem natural. Olha que interessante. Paulo está dizendo, esse psíquicos, esse homem supostamente bem treinado na paideia, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem mais bem preparado na paideia secular, que obtinha sabedoria deste mundo e não a de Deus, ele era falho, ele era imperfeito, ele era e continuava quebrado. Ele precisava ainda de salvação e de redenção. Mas olha o contraste que Paulo faz aqui no versículo 15. Mas o que é espiritual, o homem espiritual, o pneumáticos, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é treinado na paideia de Deus, aquele que tem como propósito final a sabedoria do Senhor, que é o próprio Cristo. Ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E talvez aqui, no versículo 16, Paulo traga uma promessa ou uma garantia tão maravilhosa que parece não fazer o menor sentido para nós. Paulo diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O quê? Eu e você, regenerados pelo Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Não parece. Quando estudamos algumas coisas, como tentamos resolver alguns problemas, não parece que temos a mente de Cristo. Mas graças a Deus, porque como está sendo descrito aqui, e a palavra de Deus não pode mentir, nós temos a mente de Cristo sim. Mas talvez ainda alguns efeitos noéticos do pecado atrapalhando a nossa mente e ainda atrapalhando os nossos corações, não nos deixam aproveitar ao máximo essa promessa. Eu gostaria de lembrá-los desde o princípio dessa conferência, quando eu falei, a nossa geração foi treinada na paideia secular. Agora nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo também para santificar a nossa mente, que já é a mente de Cristo, para que ela seja cada vez mais como a mente de Cristo. Para que então os nossos filhos, as próximas gerações, possam experimentar de forma ainda mais eficaz e evidente a mente de Cristo, que pertence a eles por herança pactual. Paulo não era contra o conceito de paideia. Paulo não deixa a ideia de paideia para os ímpios, os gentios, e se concentra em algo que era diferente disso. Como eu falei anteriormente, ele coloca paideia no seu devido lugar. E assim, então, Paulo nos ensina que os filhos da aliança devem ser criados na paideia de Deus. Diferentemente dos pais em Éfeso, a quem essa ordem foi dada em primeiro lugar, nós temos uma herança de mais ou menos 2000 anos, na qual a maior parte do trabalho já foi feita. Nós não precisamos inventar a roda, mas nós precisamos fazê-la rodar. Nós precisamos fazê-la
rodar. Confiemos no Senhor. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos capacita. E, como eu mencionei, o autor Mark Twain, considerado em várias de suas obras como um clássico, ele teoricamente se libertou da escola aos 11 anos de idade. Achava que aquilo era uma perda de tempo. E foi então se dedicar àquilo que lhe agradava em leitura ou estudos. Ele pode até ter se libertado da escola nesse sentido. Mas o problema é que ele nunca se libertou de si mesmo. Ele nunca se libertou do pecado. E essa é a grande diferença. Não só Deus nos garante nessa noite que nós temos a mente de Cristo, mas os nossos filhinhos da aliança. Teremos hoje o batismo de um filhinho da aliança. E parte dessas promessas, desse sinal, desse selo, nos mostra isso. Essa criança precisa ser treinada e criada com uma educação digna de alguém que tem a mente de Cristo. É nisso que nós confiamos. E eu gostaria de terminar, então, em Lucas 6, por favor. Texto conhecidíssimo, que aplicamos agora a esse nosso conceito de educação. Lucas 6, 46 a 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, em sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Vocês ouviram muito a respeito da paideia de Deus. Há muito a ser ouvido e estudado ainda. A grande pergunta é se vocês, que têm a mente de Cristo, vão colocar isso em prática ou não. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas palavras de Paulo. Obrigado pela autoridade apostólica que o Senhor deu a ele, pelo teu Santo Espírito, para nos deixar esse legado, para entendermos hoje como isso se aplica às nossas vidas. Ó Deus, tende misericórdia de nós, porque ainda vivemos e andamos nesse mundo como se não tivéssemos a mente de Cristo. Isso é uma negação daquilo que nós somos já em Cristo Jesus, pelo poder da tua palavra. Transforma-nos, ó Deus, à medida da perfeita varonilidade de Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito continue transformando a nossa mente, nos livrando das influências deste mundo e nos fazendo apegados cada vez mais à sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo. Abençoa os nossos filhos, os filhinhos da aliança, que eles também cresçam, sem jamais se lembrar do dia em que não experimentaram uma mente como a de Cristo. Tende misericórdia de nós. É no nome de Jesus Cristo, a sabedoria do Senhor, que nós oramos. Amém.